Bom, nós vamos estar então meditando hoje, quer dizer, conhecendo, né, ou reconhecendo, ou lembrando, né, porque como nunca tem versão nova da Bíblia, né, eles falam só da gramática, né, mas desde que chegou a Bíblia, é essa aí pronta, né, pode passar o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passa. E a vida, né, espiritual, ela está diretamente ligada à importância e a prioridade que a palavra de Deus tem na vida de uma pessoa, tá? Então Deus, ele não é responsável por aquilo que ele não disse. Assim como você só se responsabiliza pelas suas palavras, Deus também só se responsabiliza pela palavra dele. Então ele já avisa que muitas pessoas falariam em nome dele, mas isso não tem nada a ver com ele. E não existe nem motivo da pessoa falar assim, fui enganada, porque Jesus fala assim, vede que ninguém vos engane. E fala, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Tá? Jesus, ele é a palavra encarnada. Então uma Bíblia encarnada é Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Então tudo que Jesus falava, né, agia, movimentava, era o que? Exatamente a palavra, ele é a expressão exata de Deus, a palavra de Deus feita carne. Então essa prioridade que nós devemos dar na Bíblia, é aquilo que vai fazer a diferença, né, sobre até onde que nós vamos e como que nós vamos. Porque aquele que crê em Jesus, aquele que crê na palavra, esse aí não vai ser confundido. E no Novo Testamento, dos 27 livros, né, nós temos alguns apóstolos, né, que escreveram. Esse Tiago, que escreveu essa epístola, que é chamado de o Provérbios do Novo Testamento, porque é uma carta muito prática, né, que fala que toda conversa nossa, se não for vista pelas nossas ações, é papo furado, é coisa morta, né? Quer dizer, o nosso discurso, ele encarna nas obras que nós fazemos, e nos dá a pista também que nós não precisamos ficar nem apreensivos em falta de sabedoria, que é só pedir a Deus, que Deus está a todos. Então esse Tiago, ele provavelmente ele era um meio-irmão de Jesus, meio-irmão assim, né? Filho do seu José, né, e da dona Maria lá de Nazaré, porque tem um Tiago que era apóstolo, mas que tinha o quê? Morrido logo no início da história da igreja. E Tiago, bem como Judas, né, que é o que escreve antes do Apocalipse, não é? Esses dois são considerados pela maioria dos estudiosos como irmãos de Jesus, que não criam em Jesus quando Jesus estava vivo, todavia, né, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Toda a casa de Jesus também foi salva posteriormente. No início eles até irritavam Jesus, quer aparecer, vai para Jerusalém, e Jesus não caiu nisso, né? Mas todavia ele também conseguiu ganhar o quê? Toda a sua família. Lutero chamava essas duas cartas de cartas de palha no início do seu ministério. Por quê? Porque parecia que era contra, né, a questão da justificação pela fé, toda aquela filosofia, né, que é bem mais que filosofia, mas uma teologia pura, né, do Paulo. Mas no final, por exemplo, na segunda versão da Bíblia de Lutero, aí essas duas epístolas que apareciam no final dos livros lá, da narrativa, como Lutero escreveu, já voltaram o quê? Para o seu lugar no cânon. E a carta ao Tiago é uma carta fantástica. Então nós vamos passar aqui pelos 5 capítulos, né? E o objetivo do Conheça Sua Bíblia não é nós termos argumentos aqui e buscar respaldo na Bíblia para provar que nós estamos certos. É a gente colocar todas as nossas ideias no bolso e deixar a Bíblia ser exposta, porque ela fala por si mesma. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra no íntimo e é capaz de dividir aquilo que nem um bisturi elétrico dá conta de dividir, alma de espírito. Ela faz essa separação. E não tem ninguém que indo na Bíblia não seja manifesto. Quer dizer isso, você começa a conhecer melhor você mesmo olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia, do que olhando no espelho, porque a Bíblia te mostra como que você é por dentro, todas as nossas motivações, tudo aquilo que está escondido, o que está por trás das nossas palavras,
a palavra de Deus tem esse poder. Então nós vamos ler agora o primeiro capítulo, né, de Tiago, e juntamente com os nossos pastores, né, César e Ari, nós vamos pedindo que Deus esteja nos conduzindo, e todos estão livres, né, para participar, interromper, perguntar, ser assertivo, né? Exato, está com o microfone. Então vamos começar a fazer a leitura do Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Então, só antes de soltar aqui o Ari e o César, né, para comentário, só para corroborar aquilo que nós falamos, pode ver que o Tiago fala assim, as tribos que estão na dispersão, ou seja, já não estavam mais o foco lá em Jerusalém, porque no início o Evangelho estava ali em Jerusalém. Aí quando ele fala das 12 tribos, né, já está falando o quê? Que aquilo já estava, que o Evangelho já estava o quê? Espalhando por todos. Ele faz de uma maneira muito prática, né? Ele vai fazendo, você vai ver que tudo, o cuidado do Tiago para que a coisa não se perca em conversa, mas que a coisa realmente seja vista o quê? Pelas ações, pelas decisões, pelas alegrias, porque na realidade o Paulo apóstolo fala assim, que nós somos as cartas vivas de Deus. Então na realidade o que o pessoal lê é a gente, né? A pessoa escuta o que a gente fala, mas na verdade ela o quê? Ela vê aquilo que nós fazemos, como que nós reagimos por aí afora, né? Por aí dentro. Então Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Acho curioso assim o irmão, né? Servo
do meu irmão, porque ele é meu irmão, né? A igreja romana fala assim que Maria só teve Jesus de filho. A Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Ela fala que esses irmãos são filhos que José teve de um casamento para trás, né? E aí a gente, como já é protestante, a gente quer falar que isso, né, não é assim não, que Maria teve outros filhos, né? Só que a Bíblia não fala que Maria teve outros filhos, nem fala que não teve, né? E uma coisa que é bom a gente lembrar, né, para segurar a onda nossa, né, é que aonde a Bíblia fala pouco, quem fala muito é louco, né? Aprendi esse negócio aí. Então, onde a Bíblia fala pouco, né, a gente não tem até essa mania. Então, aonde que eles pegaram essa fonte, não sei, mas eu não conheço essa fonte, né? Fala que Maria e José só não tiveram um relacionamento íntimo até o nascimento de Jesus, e eles foram então marido e mulher, e José some discretamente da história, nem aparece depois daquele encontro dos 12 anos lá de Jesus em Jerusalém. Mas agora então aqui Tiago era um desses, relatado irmão de Jesus, e ele chama Jesus, né, de meu Senhor, né, servo do Senhor e Jesus Cristo. Eu só acho, falando sobre isso daí, ainda de maneira especulativa, né, José depois permaneceu casado com a Maria e não contraiu as núpcias, então esse homem era um homem mais santo do que se imaginava, né? O pessoal tinha que fazer mais santo, essa é uma coisa muito complicada. Tinha que fazer umas imagens de José aí para carregar e dar uma honra especial pro cara, porque querendo ou não. Bom, vamos lá. Eu queria falar aqui sobre uma das propostas, né, da carta de Tiago, que muita gente confunde. As pessoas acham, como o Terço havia comentado, né, que ela é um contraponto ao ensino paulino. E na verdade, o que aconteceu? Com o ensino paulino, principalmente falando sobre a justificação pela fé, aconteceu que muitas pessoas interpretaram Paulo de forma equivocada. Começaram a achar que o ensino paulino, então, deveria ser levado a um extremo de interpretação, de modo que, já que eu tenho fé, eu não preciso ter nada. O que Tiago está fazendo, né, não é falar sobre algo que contrapõe o que Paulo ensinou, mas é o contrário. Ele está dizendo assim, vocês então que estão dizendo que acataram o ensino de Paulo, acataram a salvação pela fé, beleza, mas essa fé precisa ser traduzida em algo visível. Porque se ela não é traduzida, né, as obras não são determinantes para a salvação, mas elas são sintoma de se de fato o nosso coração está alinhado com aquilo que é a vontade e a justiça de Deus. Então, se vocês não estão vivendo isso, então vocês estão distantes das coisas de Deus. E outra coisa que eu queria comentar aqui, né, é sobre como começa o capítulo, que ele fala de a gente viver a alegria, né, a plena satisfação de, ao cairmos em tentações, ou seja, ao sofrermos coisas que são inerentes aí à nossa humanidade, que a gente entenda que estamos caminhando por uma jornada de aprendizado em Deus, onde é exatamente a nossa incapacidade que faz com que a gente possa ter a prova da nossa fé. Por essa você já vai chegar na conclusão que não é pela competência, porque competência, quando é associado à obra, jamais falaria, olha, quando vocês caírem em várias tentações, não, ele diria assim, a obra é não cair em tentação. E Tiago aqui não está falando então de uma obra utópica, de uma coisa desconectada da realidade. Ele está falando de que as obras não são necessariamente essa tentativa de não errar, mas ainda que o erro ocorra, ainda que caiamos em tentação, que a gente possa ter obras que são fruto de um entendimento de fé, né? O arrependimento, a mudança de conduta, o voltar atrás e reconhecer o seu erro, assumir perante todos, né? E tudo isso para quê? Né? Para que a gente possa caminhar para a perfeição. E caminhar para a perfeição, né, irmãos, é uma coisa utópica se a gente for pensar só em obras. Porque o melhor cristão que já pode ter andado sobre a face da terra, ele com certeza perto de Jesus não é nada. Ele não é ninguém. Ele não fez o suficiente. Nenhum homem, nenhuma mulher na história da humanidade alcança a salvação pelo seu esforço e pelas suas obras. Portanto, essa ideia das obras, né, elas estão mais associadas a esse aperfeiçoamento do que propriamente a algo que já está concretizado.
Então as obras não estão negando a fé, muito pelo contrário, elas estão concordando com a ideia da fé. Muito bom. Muito bom. Primeira vez que eu estou aqui com o Terce, né, com a Ari. Legal, nunca tinha participado, muito bom, a gente está aqui. E o curioso da carta de Tiago, né, que diferente da de Paulo, é que ela é uma carta geral, ela não é uma carta específica, né? Então Paulo, quando ele vai mandar as cartas, né, carta aos Romanos, ele vai mandando lá, e aos Efésios, e por aí vai. Ou aos indivíduos, né, Tito, Timóteo. Agora Tiago, ele já vem de uma maneira que ele manda a carta e ele fala para as tribos, né? Ou seja, para um povo de uma maneira geral. Acredito que essa carta foi lida em várias igrejas, a de Paulo também, mas aí ele mandou para que fosse, né, escrita, lida em várias igrejas. E o interessante aqui que eu acho da carta do Tiago, quando a gente vai lendo o texto todo, ele fala muito sobre pobre e rico, e sobre conceito de pobreza e de riqueza. E aí quando ele vai construindo aqui, ele vai falando no capítulo 1 aqui, no verso 9, né, ele vai dizendo que o pobre, ele tem que se gloriar na sua dignidade, ou seja, na sua autoposição. E às vezes a gente pensa, né, como que um pobre pode ser digno? E aí ele vai dizendo no versículo 10, o rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. E é interessante que muitas vezes para nós o nosso conceito de pobreza e de riqueza é bem diferente da proposta que Tiago aqui está falando. Ele está falando para o pobre que ele não tem que ficar triste pelo fato de não ter dinheiro, porque a riqueza dele não é o dinheiro que ele tem, mas é Deus. E que ele se alegre nessa dignidade de Deus ser acima do dinheiro na sua vida. E a mesma coisa ele faz o contraponto para o rico, que o rico não se alegra com aquilo que ele tem, que aquilo que ele tem não é capaz de significar a vida que ele recebeu de Cristo. Ou seja, a riqueza de ambos está o quê? No evangelho que é dado por meio do Senhor Jesus. Então é interessante o conceito, né, que que Tiago vai construindo aqui na carta dele, e isso são coisas que chamam muita atenção. Então eu de maneira particular fui observando isso, né, e isso me chamou bastante atenção, como ele vem trazendo isso para nós. Ele é extremamente prático, né, a carta de Tiago, e é interessante a partir daquilo que o Terce até fez o comentário aqui, até porque ele, vamos dizer assim, usar esse termo, né, meio irmão de Jesus, ele deve ter visto muitas coisas que outros não viram. E ele é incisivo nessa questão da prática, né, não só da fé no conceito filosófico, teológico, não só daquilo que se entende, né, o contraponto que depois, às vezes, muitos acham que ele está contradizendo o que Paulo está falando, mas na verdade acredito que eles estavam quase que de costa um para o outro, não combatendo de frente, mas de costa um para o outro, né, combatendo, dando significado diferentes para a mesma palavra, né? Então, assim, eu acho bem interessante a colocação de Tiago aqui nesse capítulo 1. É porque a fé que salva é a fé que transforma. Se a fé salvou, mas não transformou, que fé que é essa? Mas para frente ele vai explicar isso muito claro. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Então, olha só, que agora nós vamos dar uma viajada aqui. A fé sem obras é um corpo sem espírito. E o que seria então obra sem fé? É um espírito sem corpo, é espiritismo. Tá? Aonde se faz, mas não tem segurança. Às vezes a pessoa é até zelosa naquilo que ele faz, mas ela não sabe, ela vive o quê? Meio que assustada, como é que vai ser? Tá? Será quantas vezes que eu vou precisar voltar aqui? Os nossos relacionamentos são o quê? Muito frágeis, porque por um acaso hoje, nessa geração, nessa encarnação, eu sou esposo da minha mulher, filho do meu pai, mas na outra não sei o que eu vou ser. Então não tem o que? Uma consistência. E o Tiago, então, ele vai falar muito claro, só que não é novidade ele falar isso. Jesus já tinha falado isso antes. Vinde benditos do meu Pai, e entrai na posse do reino, descanso eterno. Por quê? Porque vocês foram justificados pela fé? Não, porque eu tive fome e você me deu de comer.
Eu tive sede, você me deu de beber. Então, na verdade, não existe nunca novidade. Tem gente que acha que a Bíblia fala um monte de coisa. Não fala. São muito poucas coisas que a Bíblia fala de muitas maneiras diferentes. Então o Tiago aqui só está mostrando, ó, sabe o discurso do amado lá? Ele tem que ser visto. Palavra não é vista, mas ações são vistas. Então já começa assim: motivo de toda alegria o passar por provação. O estudante, né? Tem prova amanhã, aí hoje ele endoida, né? Era para ter estudado desde lá do início, tal, né? Mas era para ficar alegre, porque agora chegou o quê? A hora dele mostrar para esse professor que aqui o quê? Aqui é aroeira, aqui tem substância, né? Então aqui é o seguinte: pode mandar aqui que eu vou o quê? Devolver, né? E ele fala que isso acontece o que na nossa vida, porque provação é a junção de duas palavras: ação da prova, passar pela prova. Por quê que passa para a prova? Para Deus ver a gente sofrendo? Não, para a gente ser o quê? Aprovado. Então, tudo que é dito aqui, fala isso. Aí fala: bom, mas eu vou passar pela prova, mas eu não sei. Então, do que você precisava? Sabedoria. Já fala o seguinte: pede para Deus. Agora pede com fé, não vem com não sei se eu quero, se eu não quero, né? Uma vez assustei com meu pai, eu estava lá com um sujeito, né? E o cara estava numa vida totalmente complicada. Aí arrumaram um lugar para o cara se recompor, né? E aí nós está tudo pronto, e o pessoal naquela torcida, aí falou: é isso. Ele falou: não, mas eu não sei se eu quero. Aí quando o pessoal foi tentar convencer, meu pai falou: então você dá licença, o dia que você resolveu o que você quer, aí você volta aqui que nós temos mais coisa para fazer. Então, você não pode querer por ninguém, né? Então, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá o que? Com liberdade. Se você for lá em Provérbios, vai ser a mesma coisa. A sabedoria estava com Deus quando Ele criou o mundo, era a sua companhia, e se regozijava em tudo que Deus fez. E essa sabedoria está à nossa disposição, e é só pedir com fé que Deus vai o que? Conceder. Tem gente que não sabe nada de academia, de faculdade, não é? E tem uma vida sábia, uma vida estruturada. E tem gente que tem um monte de conhecimento, é PhD, DDD, não é? E a vida é uma encrenca. A sabedoria está mais associada à fé do que propriamente às obras, porque o conhecimento se acumula pelo esforço. Eu acho que enquanto que a sabedoria ela é algo que, como você disse, mesmo a pessoa mais humilde ela pode receber. E é curioso que aqui no próprio capítulo vai ter uma progressão. Depois, quando ele fala da tentação, ele tenta dar um conselho sábio, dizendo assim: a tentação, entenda que ela não vem da parte de Deus. Se você pensa isso, você pode estar estudando muito, mas você não entendeu aquilo que... O conhecimento, ele incha, o amor edifica. Eu creio que sabedoria é a habilidade de você usar conhecimento. Mas mesmo o pouco conhecimento, né, quando a gente clama ao Pai para ter sabedoria, para conhecer as coisas, o se torna uma ferramenta muito útil. O segredo não é saber muito, mas é praticar aquilo que se sabe. Exatamente. Então, a sabedoria é a habilidade de você usar esse conhecimento. Às vezes, porque a pessoa tem um conhecimento, às vezes, para mostrar para os outros que ela sabe. Aí ela incha, né? Parece que é pavão. Vira para o outro lado, aí se transforma numa soberba, incha, né? E a soberba eu aprendi que é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem, mas quem está perto não aguenta o que? A caatinga. Até Deus resiste soberba. Não, até no verso 19, quando fala, né? Sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, o conhecimento acumulado, quando a gente está com esse mau hálito, a gente faz exatamente isso. A gente quer falar muito, a gente quer dar palpite em tudo, e a gente quer manifestar até mesmo a nossa ira e indignação com relação às coisas da existência humana, e só que Deus não tem parte com esse negócio. E aí você... Não, interessante o versículo 19 aqui, está pronto para ouvir, né? E se a gente olhar para as nossas vidas, é interessante, a gente ensina as nossas crianças a falar. Ninguém ensina uma criança a ouvir. Um bebê nasce, tudo que a gente quer é que fala papai, mamãe, e aí a gente comemora, às vezes a gente até... um motivo de alegria, falou papai primeiro, mamãe depois, e agora eu ganhei. E é interessante assim, como que eu ensino uma criança a ouvir?
Porque a gente ensina a falar. A gente ensina todas as crianças a falar, mas a gente não ensina a criança a ouvir. Como que a criança fala? Um bebê, ele vai expressar através do choro. E quando essa criança chora, tudo que eu quero fazer ele é calar. Eu vou lá e corro para dar uma mamadeira, para dar o bico, para dar o seio, para essa criança calar. Porque eu não quero ouvir o choro, eu não quero ouvir o que ela tem a falar. Eu quero ouvir o que eu ensinei ela a dizer. Então, na verdade, eu não estou pronto para ouvir o que a pessoa tem a falar, mas sempre estou pronto para ouvir o que eu quero ouvir. Então, se eu ensinei ela a dizer papai, eu paro para ouvir quando ela vai dizer o que eu quero. Uma vez até o Ari que comentou uma frase assim, falou, às vezes as pessoas não querem ouvir a nossa opinião, elas querem ouvir a opinião delas na nossa boca. E muitas vezes a gente não quer ouvir o que as pessoas têm a falar. A gente para ouvir quando elas vão dizer o que a gente gostaria de ouvir, que geralmente é a nossa opinião. E aí ele vai falando, esteja pronto, né, para ouvir. Eu achei interessante. Não, isso. e a gente ensina as crianças a ouvirem dando o exemplo, né? Porque se a gente conseguir viver essa mansidão de ser o tardio em falar e ensinar, o exemplo é constrangedor. O educador, né, o Rubem Alves, ele falou que podia lançar, né, um curso de escutatória, porque ele só estava vendo aí curso de oratória, né? Todo mundo faz curso de oratória para poder falar, mas não tem curso, né, de escutatória, né? E acho que é mais ou menos isso que está sendo dito, né, bem antes do Rubem Alves, né, pelo nosso amado irmão aqui, Tiago, lá no passado. Queridos, o que o pecado fez conosco foi nos desequilibrar. Ou a gente fica num extremo, ou a gente vai para outro extremo. O nosso desafio é com a sobriedade, é em ser centrado, é em ser equilibrado. Então, se nós não entendermos que nós somos trôpegos por natureza, por fruto do pecado, fica muito complicado que qualquer coisa que a gente agarra, a gente pega naquilo e se torna o quê? Um fanático naquilo que escutou, não é? Eu lembro uma vez, né, e agora às vezes alguns pastores podem até me repreender aqui naquilo que eu vou falar, né, que a gente estava no final de um culto, né, e tinha faltado o guitarrista da igreja lá tinha faltado, e como ele estava faltando já alguns dias assim, tinha um diácono lá, né, que estava muito atento, né, que esse guitarrista estava fazendo, né, e pô, eu sei que a gente estava falando tchau para as pessoas no final do culto, né. Daqui um pouco chega aquele diácono, para o carro, atravessa assim numa gritaria, achei quem, né? Aí achou o quê? O guitarrista, assim. E ele estava lá na choperia tal, e eu vi, ele estava tomando chopp e tal, e aquele escândalo, né? E aquela situação. Aí eu lembro, né? E aí o pastor Zé Divino pode até repreender o pessoal aí, né? Aí eu falei, meu irmão, você está precisando tomar um chopp, porque você está muito embriagado. Você precisa dar uma acalmada, né? Nossa, mas esse moço ficou nervoso com a gente, né? O pessoal começou a rir, mas foi assim, porque na verdade o que acontece? Aquilo lá não precisava nem o que, o que é embriaguez? A embriaguez é o que? É o extremo. Se o cara é chato, ele fica chato com força. Se ele é meloso, ele fica meloso com força, né? E aí a Bíblia fala que nós não devemos o que? Embriagar. A embriaguez é uma coisa que é proibido. Agora, por algum motivo, podia ter até facilitado, podia colocar assim, não beberás, mas não tem isso, mas a gente põe. E por que a gente põe? Porque a gente quer ajudar. E quem pediu ajuda? Então nós devemos absorver essas coisas, porque chega uma hora que fala até assim, ó, para os puros, tudo é puro. Agora, para os impuros, nada que você fala para ele vai ser o quê? Porque o negócio é identidade. Então vem aqui, ó, sabedoria. E aí você pode ver que parece que é do contra. Rico, baixa a bola. Humilde, apruma. Você é digno. Rico, você não é nada. Ué. Jesus mais ou menos era dessa maneira mesmo. O que é isso? Está tentando ver se o cara o quê? Equilibra. Então nem se diminui demais e nem ser o que? Altivo, mas ser gente. É isso que está sendo dito aqui. Pecado,
Da onde que vem o pecado? Deus não tenta ninguém. Ah, Deus me tentou. Tentou nada. Ah, o diabo me tentou. Não, a tentação vem por conta do que está dentro de você. O diabo podia fazer o que for. Tem coisas que não é a minha tentação. O diabo pode mostrar o que for, que lá nem faz, porque não é o meu desafio. Aí eu não posso também o que? Abusar do outro. Não, você caiu nisso aí? Porque às vezes o que? O cara cai naquilo lá e eu caio em outra coisa. Ninguém tropeça numa montanha, todo mundo tropeça em pedra. E nós conhecemos as pedras nas quais nós somos tentados o que? A cair. Às vezes orgulho. Meu pai falava assim, geralmente o homem de Deus, o diabo tenta tentar ele numa vida moral. O cara é um cara imoral, um cara desregrado e tudo. Aí o cara resiste. Aí tenta ele na questão financeira, dele ser um cara desequilibrado, não paga conta, aquela rolaiada. Aí o cara resiste. Aí o diabo enfia na cabeça que ele é um cara tão bom, que ele tem o direito de sair pisando no pescoço dos outros. Ou seja, ele fica o quê? O soberbo. Então, isso é a triagem, o trio, às vezes, da tentação lá, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não muda, se você for ver, não vai mudar. Então, esse desafio que tem aqui, por quem que eu sou tentado? Por mim mesmo, pela minha cobiça. O Ari falou assim, utopia ser perfeito. Não é bem uma utopia, é uma questão de dar licença, porque perfeito é Jesus. Conforme ele for crescendo em mim, eu vou ficando o quê? Mais perfeito. O Espírito Santo, ninguém está possuído do Espírito Santo, mas eu tenho de me encher dele, e conforme eu for me enchendo dele, a perfeição vai aparecendo, porque a virtude é dele. E de onde que eu peguei isso? João Batista, o maior depois de Jesus. Convém que ele e que eu diminua. Muito bom. Essa questão da tentação, por exemplo, a nossa consciência, né, de pecado, vamos dizer assim, ela está muito mais ligada à ação do que à condição, né? E aí aqui Tiago vai expondo que não é a ação, ou seja, aquilo que a gente faz, mas é o que a gente é. O que a gente é sem Deus é uma vida pecaminosa. Eu sou tentado não por aquilo que está à minha frente, né? Porque a concupiscência, o desejo já está dentro de mim. Então o que eu vejo aguça, né? Porque trata do que eu sinto, né? Os meus sentidos. Então muitas vezes eu vejo que a gente pensa essa questão de pecado muito mais as ações do que a condição. Ou seja, nós temos uma condição de pecado, por isso que a gente vive pecando, né? A surpresa é não pecar, porque na medida que eu vou diminuindo, o Cristo vai crescendo dentro de mim, eu vou deixando de viver a vida que eu tinha antigamente, e agora a nova vida que eu vou absorvendo em Cristo Jesus. Então eu penso assim, interessante que esse versículo parece que tem um caminho, né? Então ele é tentado na sua própria consciência, enganado, e isso é gerado, e agora ele dá a luz. Então eu vejo que há um caminho, um processo nas nossas vidas. Isso é depois dá a luz à morte. Eu acho que eu vejo assim que nas nossas vidas, de uma maneira bem prática, né, a gente vê isso diariamente nas nossas vidas. E se a gente não entender no caminho onde a gente está e arrepender e ser redimido pelo Cristo, a gente vai viver essa condição continuamente. E na boa, o segredo é junto e misturado. Ficou sozinho, já era. Esse negócio de ficar sozinho, achando que eu e Jesus, eu sou a maioria, né? Isso não tem versículo nenhum da Bíblia, né? Não sei se algum apócrifo, né? Mas não tem essa coisa de eu e Jesus somos a maioria. Essa situação é nós, os pecados são nossos, as ofensas são nossas, o perdão é nosso, o pão é nosso, tudo, né? É nosso. Vamos só finalizar aqui pelo tempo, né? Nós precisamos pegar aí a questão da origem do bem e a prática da palavra de Deus. Aí, Ari. Aqui, né, que a gente falou do verso 19, falando sobre a questão do ser pronto para ouvir, tardio para falar, a gente vai vendo que é uma sequência, né, até mais ou menos o verso 25, onde vem falando sobre a gente ser ouvinte da palavra, a gente não se deixar levar por um discurso supérfluo e de malícia. Muita gente às vezes não entende que não é um contraponto isso àquilo que é a proposta religiosa que passa pela cabeça das pessoas. Tanto que depois, no verso 26 e 27,
Tiago vem falar exatamente sobre o que seria uma verdadeira prática religiosa. Então tem gente que acha que a malícia é apenas falar de coisas de cunho sexual, que é apenas falar de coisas que não tenham nada a ver com o evangelho. O maior perigo da malícia e dessa superfluidade, né? Da gente trabalhar de maneira superficial também, tudo aquilo que o evangelho traz para nós, é nós termos o discurso, mas não termos a prática. E isso é assustador, porque você começa a ver que esse é o grande perigo da falsa religião, da falsa conexão que podemos ter uns com os outros e com Deus. A gente já chama o outro de irmão, mas não trata como se fosse. A gente chama Deus de pai, mas não vive cumprindo e tentando trazer a realidade à sua vontade. A gente senta na mesa, mas o nosso interesse na mesa é comer, e não necessariamente esperar o outro para que a gente possa partir o pão. Então dá para você ter um discurso e uma aparência de religiosidade muito boa e ainda assim não ter compromisso nenhum com as coisas de Deus. Quando chega no verso 26 e 27, Tiago faz o contraponto então. Ele diz assim, então falar e não viver não é a verdadeira religião. O que é então? Você precisa refrear a sua língua, ou seja, melhor falar menos, o que colabora com a ideia até de Salomão lá em Eclesiastes, né? Que diz que quando você vai se colocar diante de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque não é pelo muito falar, também como Jesus depois disse, que nós vamos convencer Deus daquilo que nós desejamos. Nós precisamos de uma relação íntima. Uma relação íntima não é uma relação onde eu falo, mas eu não tenho a sensibilidade para tentar ouvir aquilo que Deus fala comigo. Nós precisamos buscar uma conversa, né? E no verso 27, talvez o texto mais polêmico aqui desse capítulo, né, que fala que a religião pura e imaculada com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Muita gente vai a um extremo de entendimento aqui, tirando isso do contexto todo que Tiago está apresentando. Tanto que tem gente que deixou de viver tudo que Jesus ensinou, que Tiago está defendendo, achando que para agradar a Deus tem que cuidar de viúva e de órfão. E de mais nada, e não quer fazer mais nada. E não é isso que o texto está apresentando para nós. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: neste contexto específico, a viúva e o órfão representavam a classe mais marginalizada pela sociedade. Então, o entendimento que se tinha ao receber essa repreensão é o seguinte: se eu tenho que cuidar até da viúva e do órfão, até daquele que está desamparado da família, quanto mais do restante dos irmãos, quanto mais do restante da família. Então não é para focar nisso daqui e esquecer o resto. É para que a gente entenda que o exagero da explicação de Tiago aqui é exatamente para nos chamar a atenção para a dimensão daquilo que Deus deseja da nossa existência. É porque se fosse só viúva e órfão, né? Tem gente que lê isso assim, ó: a religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas das suas tribulações e depois publicar isso no outdoor. Não, Jesus teria mandado a gente abrir asilo e o orfanato ao invés de igreja. Mas que ele fala assim, mas não é para pôr no outdoor, não é para divulgar na rede social. É o quê? E a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então, na realidade, é uma obra que é feita sem... que a gente fala assim, não, é 3 coisas, né? Eu fiz 2, então 2/3 vai dar 6,67, passei. Não é assim. Lá não é nota, igual é na UFO, né? Nas outras IPAC, FTM, não é nada disso, né? Lá é por identidade. Como é que vai ser? Conheço, não conheço. Conheço, não conheço. Ah, mas eu fiz. Olha, o que você fez, ou você deixou de fazer, isso não é o caso agora. Acontece que Jesus, que tem a melhor memória do mundo, ele vai falar se ele conhece ou se não conhece. Às vezes eu fui conhecido por todo mundo, mas eu não sou conhecido por Jesus. Por isso que o nome está lá, né? Por isso que o nome está lá no livro, né? O livro da vida não é o hall de membros da igreja do Moarama, nem do Sol da Terra. Não, no livro da vida não está escrito o que você fez, né? Está escrito é seu nome, né? É só o nome. Eu contei até uma história na terça-feira lá, vou até repetir rapidinho aqui, né? Isso é uma história, agora não é Tiago, é história, aparência. A do ônibus? Foi, do ônibus, né? O pastor, né, chegou no céu, isso é uma história, ilustração, não é?
Mas ela me impressiona muito. Junto com o motorista. Junto com o motorista de ônibus. Chegou os dois lá na porta do céu lá. E o cara assustado, aí veio lá o pessoal, os anjos, né, pulando, né? E o pastor já até aprumou, né, por conta daquela recepção calorosa, né? Só que eles passaram o pastor e foram lá o quê? Fizeram festa pro motorista. Ô, cara, você é jóia, Natal, te admira aqui e tudo. E aí o pastor falou, mas não vou reclamar, isso aqui é o anjo, é o céu, né? Aí chegou na hora da triagem lá, falou pro motorista, falou, a suíte 3 especial. Aí pôs o cidadão lá naquele colchão de nuvem, né? Um punhado de anjo abanando ele e tal, ele ficou ali numa boa, né? E o pastor falou, nossa, eu quero ver o que sobrou para mim, então vai ser, né? Aí chegou a vez dele lá, do quê? Falou assim, olha, é o seguinte, você vai lá para o pavilhão 32, na treliche 514C, que é a terceira. E falou, gente, tem alguma coisa aqui que não sei, né? Mas assim, não vou reclamar, estou no céu, né? Só que no outro dia ele não deu conta, passou uma noite, ele foi lá, passou lá, viu o cara deitado lá no colchão, e para lá e para cá, falou, não, eu vou lá. Falou, gente, é o seguinte, eu, assim, alguma coisa aí, assim, eu não teve eu cheguei junto com outro sujeito e tal, será que não houve uma troca aí, sei lá, né? Ele falou, mas você não é o fulano? Ele falou, sou eu mesmo. Eu falei, pois é, tá tudo certo lá, só foi pro lugar certinho. Não, mas eu não estou adaptando, porque eu desço lá, tem uma gorda lá que fica roncando a noite inteira, não consigo dormir e tal, o outro lá toda hora desce, vai no banheiro, eu não consigo, que trem balançando. Vocês tinham que dar um jeito disso para mim? Aí não aguentou, ele falou assim, tinha um motorista. Ele falou assim, motorista? Não, aqui não interessa que o cara foi na outra vida, não. Mas eu era pastor. Eu já falei que não interessa que foi na outra vida. Aí ele não aguentou. Ele falou, não, mas pera lá, gente. Eu era um pastor e eu pregava. Ele insistiu. Ele falou, pois é. Aí que está o problema. Quando você pregava, 90% da congregação dormia. Ficava satisfeito, achava que estava tudo certo. Aqui lá na terceira acelerada que estava no ônibus, o povo já crê em Deus Pai Todo-Poderoso, eu pegava o celular e não sei o que, aquela fazia mais gente para Jesus do que eu sei. Então, aí é uma história, né? Mas assim, eu fiquei meio impressionado com essa história, né? O que você está fazendo com o seu ministério, né? Que jeito que o pessoal sai do culto? Está indo para casa para consertar a vida? Ou está indo para casa achando que está tudo certo, que pode continuar do jeito que está, porque, afinal de contas, né? Está tudo resolvido, né? Então aqui fala, olha, guardar-se incontaminado. Isso aqui é complicado, porque contaminação é uma coisa que você não vê. Você não vê germe, você não vê bactéria, você não vê espírito. Esse é o grande desafio. Às vezes tem gente que está bonitinho e está com uma septicemia. Se isso acontece na questão física, o que dirá o quê? Nas coisas espirituais. Tem gente que está o quê? Cheia de pecado, de orgulho. Às vezes o cara hoje, o barato dele não é ficar lá fumando, cheirando alguma coisa, é catar um microfone e falar em nome de Deus e ver o pessoal tudo impressionado. É isso aí que faz o quê? Então, na verdade, aqui fala assim, olha, sua fé tem que ser vista, né? E você não pode se contaminar. Ou seja, a fé não você, né? Exato, né? Já viu os irmãos? Cadê? Pega aqui, ó. Aí está lá, né? No monte, orando pelos irmãos, tac. De madrugada, pensando em você e tal, né? E tira selfie de olho fechado, né? Selfie de olho fechado com a mão levantada, né? Tal, né? Aí confere, envia. Às vezes canta um violão, né? E canta, a música é linda, maravilhosa, né? Só que às vezes o gesto não ajuda, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Faz aquela cara, né? Sabe, irmão? Só Jesus, só o amor de Jesus. Convém que ele cresça
e que eu diminua. Essa contaminação, essa asepsia, essa esterilização, né, tem de ser feito. E às vezes você vê que o cara está com febre, mas você não vê a contaminação dele. Amém? Capítulo 2.